paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos e graças por tudo, meu Deus. Nós te bendizemos, nós te adoramos e queremos declarar Ebenezer, até que nos ajudou, Senhor. Graças te damos por tudo, Pai. Pedimos tua graça, pedimos sabedoria, discernimento da tua palavra. Consagramos tudo nesse tempo de oração para ti. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo, você, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que estão chegando. Aqui é o canal da intercessão, aqui a gente ora, aqui a gente profetiza, aqui a gente fala da palavra de Deus, né? E o nosso objetivo aqui realmente é servir nossos irmãos com aquilo, né, que o Senhor colocou como porções de Deus dentro das nossas vidas, e estamos aqui para servir. Vamos unir nossa fé, porque o que nós ligamos na terra é ligado no céu, e é dessa maneira que a gente caminha todo dia nesse canal, de segunda a sábado, aqui, buscando a face do Senhor e trabalhando nessa comunhão da intercessão e da oração, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar, né, quando Deus, ele olha em nós e vê aquela porção da fé que nos motiva, que nos faz crer e que isso faz com que a mão de Deus mova por nós. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Juízes 6:11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisreita, que pertencia a Joás Abisreita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isso nos sobreveio? E que é que é feito com todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porque porventura te enviei eu. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei eu a Israel? Eis que meu milheiro é mais pobre que Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é forte, né? A gente imagina Gideão ali malhando o trigo, né? Foram lá, colheram rapidinho aquele trigo, foram para dentro do lagar. Lagar ali naquele tempo era um lugar fechado, no meio de rocha, no meio bem íngreme, né? Era onde era pisado na uva. A uva era colocada ali e era pisada para poder fazer o suco. E acontece que a palavra de Deus diz que foi ali, naquele lugar fechado, escondido, que Gideão cata ali todos os seus molhos de trigo e vai lá bater ele, né? Que era malhar no lagar. Não é como no dia de hoje, que tem essas máquinas que vai colhendo, já vai tirando o trigo, né? Naquele tempo não, né? Era malhar, era bater, batia, né? Batia, para saltar os grãos de trigo, para eles poderem depois ali fazer o pãozinho deles, né? Então foi assim que Gideão foi encontrado pelo anjo do Senhor. Estava lá batendo aquele trigo, malhando o trigo no lagar, né? Para salvar, porque os midianitas vinham, os inimigos de Israel vinham e tomavam tudo que era deles, deixavam eles sem pobres, sem alimento, deixavam eles sem nada, né? Ficavam empobrecidos. Então Gideão faz o que, né? Eu vou malhar isso aqui lá escondido, eu vou esconder deles, eles não vão nem saber que eu estou lá trabalhando o trigo, estou tirando o trigo, estou escondendo para nós poder ter um dinheirinho para poder comer. Então a palavra de Deus diz que quando Gideão estava ali malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas, a palavra de Deus diz que chega um anjo de Deus e diz para ele: Ei, Gideão, ô Gideão, vai nessa força, Gideão, o Senhor é contigo, Gideão. Então a palavra de Deus diz, né, que ali naquele momento Gideão, ele olha e ele diz assim: poxa vida, né, como é que o Senhor é comigo, né, olha tudo que está acontecendo, né, como é que o Senhor diz, né, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso, olha o que nós estamos passando, Senhor, eu estou aqui escondido, estou malhando escondidinho, né, olha o que eu estou vivendo, né,
né? Então, quer dizer, naquele momento, né, ele olha para aquela saudação e ele pensa, né, quem sou eu, né? Sou o menor da casa do meu pai, nós somos a menor de todas as tribos, de todas as famílias de Israel, somos, né, aqueles que eles eram agricultores, estavam ali salvando aquele trigo, buscando salvar realmente aquele trigo que era realmente a fonte de sobrevivência deles, né? Então a gente via que ali Deus chega para ele através do seu anjo e diz: olha, o Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo, tu é valoroso, Deus te vê valoroso, né? Então quer dizer que naquele momento, né? Ele só diz para ele: vai na tua força, Gideão, né? Então ele olha e diz: olha, vai porque eu vou ser contigo, vai porque eu vou te fazer vencer. Então naquele momento a gente olha, né? Um homem sem preparo, um homem simples, um homem singelo, pobre, né, que eram pobres, estavam empobrecidos, né, um agricultor ali trabalhando, buscando poder salvar sua colheita, né, então, mas Deus diz para ele: vai nessa tua força, porque Gideão ele vai narrar para o anjo o que é que ele ouvia falar dos seus antepassados. Então a gente imagina, né, os avós, os bisavós, os pais, os tios, tudo falando para Gideão, né, olha Gideão, Deus abriu o mar vermelho, Deus nos fez passar, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é de maravilha, todo exército de inimigo ficou lá no meio do mar, olha, o Senhor nos tirou lá da escravidão, o Senhor nos colocou na terra prometida, o Senhor é que nos fez realmente um povo forte, um povo temido, né? Então tudo isso era as histórias que Gideão ouvia falar de Deus de geração em geração, que eles iam contando, iam trazendo esta maravilha, esses feitos, né, as grandes coisas que Deus tinha feito através de gerações, e ali ele estava ouvindo, eles vinham carregando essas mensagens, né, todo aqueles feitos maravilhosos do Senhor. Então quer dizer, ali naquele momento, Gideão ele cresce ouvindo falar do Senhor, né, e ele crê realmente nos grandes feitos, na força de Deus Todo-Poderoso, né, que vinha dando graça, que vinha dando favor, que tinha cuidado com o seu povo. Então Gideão ele reconhece, né, se nós estamos nesse problema, nessa dificuldade, né, se nós estamos é porque nós estamos sem a presença, é porque o Senhor tirou o seu cuidado de nós. Então esta era a força de Gideão, né? Vai nessa força. Qual era a força? Que ele cria naquele Deus poderoso, que ele cria naquele Deus que os pais, que os avós, que os bisavós contavam para eles, que faziam milagre, que cuidavam deles, que faziam maravilha, que livravam eles do mal, né? Então é nessa força que Gideão, que Deus estava falando, né? Que realmente tinha uma fé de Gideão nesse Deus poderoso que podia todas as coisas e que sabia que naquele momento eles estavam ali entregues na sorte, né? Mais ou menos isso, porque Deus não estava ali, a presença de Deus não estava ali, né? E é nessa força que Deus quer que nós andemos, né? É crer que Deus faz milagres, que Deus pode operar um impossível, que Deus pode fazer uma maravilha, né? Então é aí que vem esta palavra, né? Vai nessa tua força. Gideão ele se sentia fraco, ele se sentia pequeno. Como é que eu vou livrar Israel deste imenso, desse exército que vem contra nós, esse povo que vem contra nós, se eu sou pequeno, se eu não estou habilitado, se eu não tenho força para isso, né? Então quer dizer, é dessa maneira, né? É aí que Deus diz, né? Vai nessa tua força, é nessa tua força, é nessa tua força. Mas qual é a nossa força, né? Não é essa força, eu sou pequeno, eu não posso, eu não tenho condições, né? Não é nessa força. A força que importa para Deus é a força da fé. É quando nós cremos, né, em quem que nós estamos crendo, onde é que está a nossa fé, né? Crê que Deus pode curar, você crê que Deus pode fazer o impossível, você crê que Deus pode mudar essa circunstância, né? Então é nesse Deus. Então você vai responder: sim, Cristina, eu creio. Então vai nessa tua força, viu? Porque não é na força do teu braço, não é na força das tuas condições, não é na força do que tu vive, não é na força do teu poder, é na força do poder de Deus, é na graça do Senhor, né? Então é nessa força, é quando nós usamos a nossa fé, né? É quando nós usamos a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Então muitas vezes a gente escuta falar, né? Quantos aqui já ouviram falar: ai Cristina, eu já ouvi falar que aquela pessoa lá não tinha nada, mas olha, do dia para a noite Deus abençoou ele e a pessoa hoje é alguma coisa. Cristina, aquela pessoa
pessoa lá, olha, nunca teve estudo e olha onde que ele está hoje. Então, são coisas que nós ouvimos falar, né? São coisas que, olha, eu cresci com essa pessoa aí, olha, ela é uma vizinha da casa do meu pai, da minha mãe, olha só onde que está hoje, glória a Deus por isso. Então, quer dizer, nós ouvimos falar, né? A gente vai ouvindo falar da história que é contada, né? Então, o que acontece conosco, o que vai mover realmente a nossa vida é essa fé que nós vamos crendo. Quando nós já ouvimos falar muito de Deus, de muitos milagres, de muitas maravilhas, né? E algumas vezes quando nós também presenciamos, eu particularmente já presenciei, já vivi muitos milagres do Senhor na minha vida, e é nessa fé que eu ando, né? E é nessa fé que eu testemunho. Então muitas pessoas ouvem falar daquilo que Deus fez na minha vida, que foi um milagre, né? Então essas pessoas muitas vezes elas assim tiveram força para lutar, porque ouviram falar desse milagre, dessa circunstância que eu vivi, onde Deus operou. Eu vou contar uma história aqui, um testemunho, né? Alguns anos atrás, a minha filha deu um problema e a gente levou ela às pressas para o hospital. Chegou lá, ela estava com problema de apendicite. E aí, ali na noite, né, a gente ficou, cuidou dela, porque ela fez a cirurgia e tudo mais. E ali do ladinho do leito dela, tinha uma senhora que ela estava com uma infecção generalizada, né, e que estava com um forte problema, que deu um problema muito feio na perna dela. E aí ela estava com uma pessoa da sua família e eu ali cuidando da minha filha. E aí ela disse, olha, eu estou nesse problema, a infecção que estava ali na perna já subiu, já está generalizada. Eu disse para ela, eu posso te falar uma coisa? Então deixa eu falar para você uma coisa que Deus fez na minha vida, eu posso testemunhar para você? Essa pessoa não era crente, não era cristã, né? Mas eu falei para ela, eu posso falar o que Deus fez na minha vida? Aí eu falei para ela, você sabia que um dia eu me deu infecção generalizada por todo o corpo, 3 vezes mais do que o corpo humano poderia suportar. Eu fui para um centro cirúrgico, os médicos não me deram 24 horas, fui para uma UTI, abriram UTI, deixa a família despedir porque ela já vai partir. E eu estou aqui hoje para testemunhar para você que o Senhor é Deus do impossível, um Deus que pode curar, que pode acabar com essa tua infecção. E eu quero declarar sobre a tua vida que o mesmo Deus que operou na minha vida um milagre, um poder, uma glória, uma maravilha, Ele vai operar também na tua vida, em nome de Jesus. Eu falei para ela, tu pode ter certeza, tu vai sair daqui, tu vai sair desse leito, porque maior é o Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida que o mesmo Deus que operou um milagre na minha vida vai operar na tua vida. Apenas creia, minha amada, tenha fé e tenha força, eu disse para ela, porque o Senhor vai te tirar desse leito de hospital. E glória a Deus, porque aconteceu que aquela mulher, quando eu terminei de dar todo o meu testemunho, aquela mulher chorava muito, e eu perguntei para ela, qual a medicação que está aí para você? Ah, minha medicação é tal. Eu disse, pois foi exatamente essa medicação que eu também tomei. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para que eu pudesse testemunhar para você que o Deus poderoso ainda continua fazendo milagres, viu? É para você acreditar. E quando o Senhor te tirar daqui, vá buscar a face do Senhor, porque esse Deus vai te tirar daqui com vida, com paz, com graça, com alegria, e você vai servir ao Senhor. Amém, queridos? Então esse foi um testemunho, quer dizer, ela foi ouvir algo que eu tinha passado. Então quando nós vamos testemunhando daquilo que Deus fez, a coisa vai melhorando, né? O caminho vai abrindo, a mente vai alargando, e acontece assim com todo mundo. Gideão, quando o anjo chega para ele e diz, vai nessa tua força, ele vai contando que força o quê? Eu sou um fraco, eu sou pequeno, eu sou pobre, né? Estou aqui sem nada, mas o quê? Mas nós temos um Deus, né? E esse Deus, ele faz maravilha. Então a fé dele era a força dele, que ele cria em todas as histórias, em tudo que foi contado, em tudo que foi falado, em tudo que foi testemunhado da grandeza do Deus poderoso. E o Senhor disse, vai nessa força, porque o Senhor vai contigo. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, importa o que você está passando, não importa a condição, não importa dinheiro, não importa o que você quiser falar e declarar sobre a sua vida, em pequenez, em pouco, em força, não importa. O que importa é que você creia naquele que é grande, naquele que é poderoso, naquele que pode tudo. Jesus Cristo vive e ainda continua operando milagres, viu? Eu quero declarar, vai na tua força, que a tua força é tua fé, a tua força é tua fé. Lembra dessa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, creia e diga e declare nessa noite, declare que o Senhor é minha força, o Senhor é minha fé, e eu vou entrar, eu vou realmente romper, eu vou fluir na graça do Senhor. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me instruir, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai abrir um escape.
Você tem que crer, é só sua fé que precisa nesse momento, a sua força é sua fé. Vai nessa tua força, porque o resto, deixa que o Senhor já foi adiante e já deu sim a tua vitória, amém? Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus amados irmãos. Eu posso orar por você, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. E graças por tudo, Senhor, sim, nós bendizemos, obrigada, meu Deus. Senhor, nossa fé, nossa força. Senhor, nós nos apoiamos na fé. Senhor, nós nos apoiamos na confiança do Deus poderoso que opera milagres e maravilha. Num Deus que cura, num Deus que transforma realidades e circunstâncias. Senhor, nós cremos no Deus do impossível, Senhor, que trabalha em cima, Senhor, onde está a impossibilidade, onde, Senhor, não tem capacidade para homens resolver ou fazer. Existe um Deus todo-poderoso que faz além das medidas, além, Senhor, meu Deus, do sobrenatural. Ah, Senhor, meu Deus, além do natural. Ele que opera com o seu sobrenatural, Ele que opera com as suas maravilhas, Ele que faz seus sinais, seus prodígios, Senhor, assim nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, meu Deus, nós declaramos nossa fé no Cristo vivo, no Deus poderoso, no Deus que pode todas as coisas, o que governa, Senhor, nações e universo, o que trabalha, Senhor, meu Deus, em lugares onde ninguém pode ir, que abre portas, Senhor, onde não tem porta, que abre caminho onde não tem caminho, que dá uma fortaleza para os fracos, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós nos rendemos a Ti, pedimos, Senhor, a Tua bênção, pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua instrução. Senhor, meu Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, apoiados na fé, Senhor, meu Deus, de tudo que já ouvimos e vimos, Senhor, meu Deus, o Senhor operando de milagres, de maravilha. Senhor, assim nós declaramos, vai acontecer milagre. Senhor, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, o Senhor operando, Senhor, milagres e maravilha, o Senhor operando através da fé deles, Senhor, meu Deus, da esperança. Ah, Senhor, meu Deus, eu declaro nessa noite, Senhor, o Deus poderoso que pode tudo, o Deus que faz uma transformação, Deus que faz uma intervenção, um Deus que entra na batalha dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro teus filhos vencedores, eu declaro são fortes, Senhor, eu declaro são poderosos em Deus Todo-Poderoso, eu declaro que pelas mãos do Senhor eles vão romper, eles vão fluir, eles vão crescer. Senhor, eu declaro, eles vão entrar por porta de bênção, porta de milagres, porta de favor, que a justiça se abrirão, Senhor, meu Deus, para os teus filhos. Eles vão contemplar a face da justiça do Deus Todo-Poderoso, eles vão viver coisas novas. Eu profetizo, Senhor, a mudança de estação, mudança de realidade, assim como mudou a realidade de Gideão, Senhor, meu Deus, pela fé, pela força, pela coragem, Senhor, que ele estava colocando nas mãos do Deus poderoso, Senhor, a batalha que ele ia lutar. Senhor, nessa noite nós declaramos que toda batalha tem um fim, que toda luta tem um fim, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, continua falando, Senhor, meu Deus, em meio dos teus filhos, Senhor. Vem, Senhor, meu Deus, trazendo a instrução, trazendo a direção, trazendo palavras, Senhor, em nome de Jesus, que a tua voz, Senhor, meu Deus, esteja, Senhor, meu Deus, em nossas vidas, nos conduzindo, Senhor, nos levando, Senhor, meu Deus, a lugares altos, a lugares, Senhor, onde somente o Senhor pode nos levar, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nessa noite, Senhor, teus filhos que vão e vão romper, vão e vão crescer, vão e vão fluir, em nome de Jesus. Assim eu profetizo, Senhor, a graça do Deus poderoso por eles. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor, libera, Senhor, um poder, uma intervenção, Senhor, meu Deus, que dissipa toda treva, todo mal, Senhor, meu Deus, assim como os midianitas que foram destruídos, Senhor, meu Deus, porque vinham, Senhor, para tomar o que era, Senhor, do povo de Deus. Senhor, nessa noite nós te pedimos, intervém, Senhor, dissipa o mal, a obra ruim, Senhor, dissipa, Senhor, meu Deus, com toda a treva, Senhor, com as obras malignas, Senhor, meu Deus, daquilo que está combatendo com o teu povo, em nome de Jesus. Afasta do nosso caminho, Senhor, toda pessoa do mal, tudo que entra, Senhor, meu Deus, para fazer um conflito, tudo que entra, Senhor, meu Deus, para fazer uma confusão, uma contenda, uma inimizade, tudo que vem para roubar, tudo que vem para nos tirar do destino, Senhor, do propósito, do caminho do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, alarga, Senhor, as veredas dos teus filhos, e nessa noite, Senhor, a mão do Deus Todo-Poderoso vá conduzindo teus filhos, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor, pela fé, pela coragem, Senhor, e pela crença, Senhor, por acreditar, por confiar no Senhor, em nome de Jesus.
Assim nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Vai nessa fé, meu amado irmão, vai nessa fé. A tua força é tua fé, a tua força é tua fé. Continua crendo, continua ali esperando, porque o Senhor vai vir por ti. O Senhor vai vir por ti, o Senhor só te diz nessa noite, continua, continua, vai caminhando, não para não, não para não, vai, continua, continua, porque o Senhor é contigo. Vai, varão valoroso, vai, mulher de Deus, vai que o Senhor vai te fortalecer. Vai, meu amado irmão, vai, minha amada irmã, porque o Senhor é por ti, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.